Amigos queridos, eis que são chegados os tempos, os novos tempos para o despertar da nossa consciência. Eis que são chegados os tempos de expandirmos em nós os sentimentos fraternos que nos conduzirão à compaixão e à piedade. Assim como somos necessitados da compaixão e da piedade de todos para conosco, nesta manhã de luz em nossas vidas, nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para buscarmos nos seus ensinamentos as verdades de vida eterna e nos tornarmos a cada vez mais espíritos felizes, pacificados em nossas consciências, dispostos a servir em seu nome, Senhor. Faça-nos nesta hora instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, com quem estivermos, sem perguntar a quem ou até quando, que possamos aprender a servir em nome de Jesus. Assim, sentindo a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, responsáveis por este Evangelho, nos entregamos nesta hora às reflexões desse dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje o item que nós vamos iniciar é reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não sairíeis de lá enquanto não houverdes até o último ceitil pago. Então, é importante nós entendermos que esse convite de Jesus, segundo Mateus, para que nós pudéssemos dar celeridade à reconciliação, é o convite de Jesus para que possamos cumprir a lei do amor. Porque vamos pensar naquela ou naquelas pessoas que nós queremos bem distante de nós, que nós não fazemos questão da presença, que não nos são simpáticas, que não nos são agradáveis e que, ao contrário, são os nossos antagonistas, são os nossos opositores e, portanto, adversários. São estes que são os instrumentos da justiça divina para que eu construa o amor com eles. Então, pensa que esses espíritos, nós um dia os amaremos, porque é a força da lei nos constrangendo a este exercício do amor. Por quando Jesus disse, reconcilia-vos depressa, significa que nós, adiando esse estado de conciliação e de reconciliação, nós vamos avolumando no nosso campo mental muitas pendências evolutivas. Nós vamos adensando o nosso perispírito
com os pensamentos de desamor. E isto vai fazer com que a nossa consciência passe a gerar em nós um fluxo que vai trazer para nós desacomodações, que são as aflições terrenas, as ansiedades, os medos, né? E toda aquela gama de emoções tão peculiar ao homem hoje na Terra, nós vimos que é um estado de consciência nos avisando que devemos nos reconciliar com os nossos desafetos. E enquanto isso não se faz, os nossos tormentos se avolumam. Esses tormentos, eles podem chegar no nível de transtornos mentais graves ou de enfermidades psicossomáticas tão expressivas quanto. Esse tribunal a que seremos entregues, esse tribunal é da própria consciência. Portanto, quando o espírito não está despertado consciencialmente, aquilo que lhe acontece são por força da lei, em provações e expiações necessárias. Mas Jesus nos convida a caminharmos lúcidos, iluminados pelo farol da verdade que são as leis, que estão sendo regidas pela nossa consciência. Então Jesus está dizendo que nós possamos ceder aos apelos da nossa consciência, que nós possamos nos entregar à nossa consciência levando provas de que já estamos amadurecidos para o perdão. E que provas são essas? Provas de sentimentos compassivos, de tolerância extremada, de respeito à diversidade do outro, provas de buscarmos a reconciliação nos relacionamentos. Essas são as provas que hão de nos libertar. Nós vamos levar provas e vamos levar testemunhas, que são aqueles espíritos que coabitam conosco no ambiente íntimo doméstico e que podem testemunhar daquilo que nós já lutamos por nos melhorar. Olha que espetáculo que é a justiça divina. Então, entrando nessa instância suprema, chamada consciência, e levando provas e testemunhos, nós nos libertaremos. Por quê? Estaremos dizendo, aquele que um dia agredi ou humilhei, hoje eu me reconcilio. Amanhã amarei, mas estou a caminho. Então, esse é o processo da evolução do espírito no que se refere ao perdão, né? Então, nós trouxemos uma lição aqui do Emmanuel, do livro Reformador, de maio de 1962, que diz assim: perante os inimigos. Sempre lembrando que hoje, os inimigos, entre aspas, de hoje, foram os amigos de ontem. E às vezes cúmplices, às vezes comparsas, às vezes aqueles espíritos que nós auxiliamos a resvalar pelos abismos das ilusões, né? E que contraíram conosco responsabilidades morais. Então, esses espíritos retornam, graças a Deus. Então, diz Emmanuel, diante dos inimigos, perseveremos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Porque um dos fatores das inimizades é não suportar opiniões diversas das nossas, é não suportar pensamentos contrários aos meus. Então, o primeiro passo, porque nós estamos falando do quê? De tolerância, né? Nós estamos falando que essa tolerância e dar ao outro o direito da sua opinião é um princípio de liberdade, da lei de liberdade, né? Exigir
a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então, olha que importante. Nós devemos ter o nosso parâmetro de como nós estamos, o que estamos causando uns aos outros, primeiro, pela instância da nossa consciência, e segundo, pelo que o outro revela para mim que sou. Agora, daí a ficar preso nessas considerações, eu fico paralisada no mal-estar depreciativo que estão me impondo. Então, se nós quisermos erguer alguém, tudo que nós não devemos fazer é depreciar, porque aquilo vai no núcleo da dificuldade e potencializa, e a pessoa fica sem força. Então, a pedagogia do amor, vamos dizer assim, que é a do Cristo, é bem diferente do apontamento à dificuldade do outro, que fragiliza, paralisa e desanima as lutas que ele está trazendo, que só ele sabe quais são, né? Porque a gente pensa saber as lutas do outro, mas nós não sabemos. Não sabemos os arrependimentos, os dissabores, as lutas que o espírito está travando. Então, preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam. Olha que espetáculo! Harmonizar-nos com aqueles que nos perseguem ou caluniam é, em especial, sentir, perceber, apontar as qualidades nobres que esse espírito tem. Ele está nos caluniando, ele está nos agredindo, mas ele tem qualidades nobres. E porque essas qualidades nobres, desejar sinceramente que triunfe nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, porque nós nos percebemos também através do outro. Ele vai nos mostrar, mas o nosso olhar para com o outro é considerar que ele tem valores expressivos e estimular que tenha esses valores. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, porque muitas pessoas nessa temática estão nos dizendo: graças a Deus eu não tenho inimigos, e outros: graças a Deus eu não tenho adversários, mas vivo obsediada. Por quem, né? Vivo perturbada. Por quem? Vivo atormentada. Qual a causa? Então pode ser que grandes inimigos nós já não tenhamos, porque há uma diferença de intensidade do inimigo com o adversário. Mas nós temos opositores, adversários, nós temos, né, antagonistas, adversários, que é o embate, né? Nós temos, porque Emmanuel não diria assim: renunciemos à presunção de viver sem adversários. É uma presunção achar que não temos ninguém contrário ao que pensamos, né? Que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Ai de nós não fossem eles. Eles estão ali o tempo todo para pontuar: ó, não tá bom isso não, ó, não tá bom isso não. Porque dificilmente tem alguém que fala assim: nossa, como está bom isso em você. Dificilmente, mas aqueles que falam: ó, isso não é bom, não faça isso, nós estamos cercados desses desafetos, né?
que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, porque nós todos na época eram espíritos muito primitivos, rudes, endurecidos. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Então, Jesus sempre trouxe a sua presença misericordiosa para ser para nós o exemplo e guia da humanidade, Então, quão é importante nós tirarmos de nós a pretensão de achar que nós podemos viver sem aqueles que nos apontam quem somos, Então, é muito importante nós termos esses sinalizadores que vão balizar a nossa existência na Terra, para que a gente saiba o novo caminho traçado por nós mesmos para a conciliação com esses mesmos desafetos e opositores. Vamos refletir. Que tema espetacular esse em nossas vidas, porque todos os dias algo nos acontece, chega até nós nos convidando ao testemunho de tudo aquilo que temos aprendido. Sem nenhuma sombra de dúvida, o que mais nos auxilia no aprendizado são os exemplos. Quando a gente observa alguém agir de maneira adequada, coerente, aquilo nos arrasta para o bem. E nós temos um exemplo aqui na nossa casa, que por muitos anos, uma amiga dileta do nosso coração, ela viveu situações familiares quase insuportáveis, para não dizer insuportáveis. Situações com filhos que trouxeram dificuldades extremadas em vários campos, e esse espírito permaneceu ao lado desses filhos, auxiliando, amparando, exemplificando e, evidentemente, sofrendo. Muito sofrimento, muita dor, Ora apenas dor, ora profundo sofrimento. E esse espírito desencarnou e os filhos estão aí. E nós temos acompanhado bem de perto esses filhos. E o que a gente percebe? Que já passado alguns anos do desencarne, esses espíritos estão melhores. E por que estão melhores? Porque ao passarem por toda uma existência, sendo irrigados com a tolerância, com a palavra, com o evangelho, com o acolhimento, e inúmeras vezes com as lágrimas, esses espíritos tão endurecidos foram recebendo esses estímulos e modificando na intimidade, embora aparentemente isso não pudesse ser visto
naqueles momentos em que aquela convivência se estabelecia. Mas hoje, passado algum tempo, nós vemos com mais clareza esses espíritos experimentando arrependimento. E uma coisa importante, né, que nós vamos ver, e o Evangelho de Jesus nos esclarece muito isso, porque às vezes filhos ingratos, e obviamente que quando a gente sente que um filho é ingrato, a gente tem que perdoar. Filhos ingratos, e se são ingratos é porque receberam dos pais tudo o que eles necessitavam, ou necessitam, mas o espírito vai recebendo aquele conteúdo vibratório e com o tempo ele vai acumulando dentro dele cenas, emoções que num determinado momento a consciência vai despertar, porque é da natureza humana que isso aconteça, e o espírito passa a sentir culpa, passa a sentir arrependimento daqueles momentos que agiu de maneira tão destrambelhada. Isso é uma coisa interessante, porque vamos imaginar uma rocha bem dura. Aí vem a chuva, vem o vento, vem as intempéries naturais e faz pequenos orifícios. Mas esses orifícios, eles ainda não são suficientes para desfazer a pedra. Mas já estabeleceu uma porosidade. E essa porosidade já vai permitindo que outros elementos adentrem ali para a transformação da natureza daquela dureza. E quando o espírito começa no processo de arrependimento, e muitas vezes da culpa, isso é como se fosse um ácido que faz o papel último de quebrar definitivamente aquela estrutura endurecida. E aí a pedra mói. Então, tudo isso é um processo. Mas um processo que a gente não precisa desejar. Nós não precisamos desejar que o outro se arrependa, que o outro se sinta culpado, porque isso é um processo natural da consciência que um dia vai despertar. Então, compreendermos que o ajuste que nós temos que fazer com aqueles que nos cercam é algo muito importante para nós, muito importante, porque não existe na Terra uma estrutura mais espetacular do que a família. A família na Terra reúne espíritos simpáticos e antipáticos. A família na Terra reúne afinidades e reúne inimigos, adversários, para que haja de maneira definitiva os ajustes. Então, como nós falamos ontem, se nós temos na Terra alguém que, ao pensarmos naquele alguém, sentimos uma certa repulsa, sentimos um certo asco, um certo distanciamento, deixa ela para lá, deixa ele para lá, é com esses espíritos
se nós queremos avançar espiritualmente, é desses espíritos que nós precisamos nos aproximar, é esses espíritos que nós temos que ir buscar de novo, outra vez, para a convivência. Porque, como falamos ontem, às vezes o que nós viemos fazer na Terra foi nos ajustar com o filho, nos ajustar com a esposa, nos ajustar com o irmão, nos ajustar com o sobrinho, com o primo, com o pai, com alguém que o contexto reencarnatório trouxe para perto de nós. E não adianta nós acreditarmos, não adianta. Veja bem, nós podemos tudo. Nós somos espíritos com uma capacidade de aprender e de crescer e de nos desenvolver ao infinito. Mas é muito importante que nós possamos perceber o que viemos fazer na Terra, no planeta Terra. E enquanto no planeta Terra houver um inimigo nosso, um desafeto nosso, que não fizemos conta de ajuste, aqui ainda será o nosso lugar de morada, com pouquíssima chance de avançar para o mundo de regeneração. Porque não há regeneração sem perdão, não há, de maneira nenhuma. Porque o processo de regeneração é abandonar as estruturas arcaicas que nós mantemos no nosso campo mental. Buscar esses espíritos para a nossa convivência de novo outra vez, só que agora, voluntariamente. Eu não preciso estar com você. Eu não desejo estar com você. Você não deseja estar comigo. Mas mesmo assim eu te busco. Eu te busco em nome de Deus, para que eu aprenda a te amar. Nem que essa aproximação comece com um simples telefonema. Oi, e o outro desligue, sem nos atender adequadamente. Ou seja, é um movimento da alma buscando aproximação, construções de sentimento. Então, compreender que nenhum dos nossos membros familiares, nenhum, está ali ao acaso, e que nós temos que perguntar: ajustamos? Se a palavra for ainda não, então a ação é: vem aqui, ou vou até você, vamos nos aproximar. Porque ninguém pode imaginar o que pode acontecer com o espírito na sua intimidade, quando, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com sofrimento às vezes absoluto, o espírito desejar permanecer na luta com aquele ser, na luta íntima, da construção do sentimento. Quando nós nos mobilizamos nesse sentido, as nossas conexões com Jesus, com os espíritos amigos, se fazem num outro nível de grandeza. Porque Jesus foi tão claro, para conosco, quando ele diz: antes de você fazer a sua oferenda, e aí o que é essa oferenda,
Mas ele diz, antes de fazer a sua oferenda, vai ter com aqueles que você precisa se ajustar. Por quê? Quase nada nós oferecemos de nós mesmos quando temos na terra adversários, inimigos ou espíritos que necessitamos reajustar e não queremos. Por quê? Porque esses elementos que são escoadores da alma, do amor de Deus em nossas almas, não se faz na sua plenitude quando existem esses bloqueios. Mas essa mãe eu não suporto. Mas esse irmão não dá. Mas esse filho é impossível. E assim sucessivamente, né? Mantemos-nos vigilantes, confiantes de que não podemos retornar ao mundo espiritual sem nos fazermos fraternos. Não vamos dizer amigos, né? Porque a amizade é uma construção. Mas sem nos fazermos absolutamente fraternos. Porque a fraternidade é possível para nós, para com todos. Então, vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que sejamos nós, Senhor, a estender as nossas mãos para aqueles que o Senhor fez aproximar de nós. Que saibamos ser generosos no amor e no entendimento. Se um daqueles que nos cercam consideramos pequenino, que possamos engrandecê-los com o nosso amor. Que possamos, Senhor, derramar sobre eles o que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui em Seu nome, aprendendo a amar, nos envolvendo com todos aqueles que o Senhor plantou no nosso caminho. Abençoa, Mestre amado, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber nesse instante de tudo aquilo que se encontram necessitados. Ampara-os, fortalece-os, para que eles possam nesse instante sentir o seu amor e se reerguerem das dificuldades. Que nós outros, Senhor, que nos encontramos no Brasil, queremos Te rogar amparo e proteção para que possamos realizar as nossas mínimas tarefas. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare, agora e sempre. Que assim seja.